Boa noite a todos. Boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite para estarmos aqui em Campo Grande pela primeira vez e todo o estado do Mato Grosso do Sul. É uma honra quando nós somos convidados a fazer esse trabalho, porque a doutrina espírita nos deu tanto, nos dá tanto até hoje, que a gente nunca será capaz de dar de volta ou retribuir no mesmo nível. Porque todos nós sabemos o quanto a doutrina espírita nos inspira, sabemos o quanto a doutrina espírita nos traz de benefícios, tantas reflexões caridosas, tantas formas de pensar diferente, a forma de olhar para o outro. E como foi dito aqui agora, antecedeu a prece com a poesia do nosso irmão, às vezes a gente se pergunta onde está Deus. Às vezes, antes de conhecer a doutrina, a gente se perguntava onde eu consigo encontrar o Deus tão misericordioso, esse Deus bom, justo. E graças à doutrina espírita a gente encontra. Não somente porque a doutrina espírita seja a única doutrina filosófica, científica, religiosa capaz de nos trazer essa informação, mas porque de alguma forma ela nos toca diferente. Porque todos nós temos aí diversas informações, livros, formas de pensamento, livros de autoajuda e por aí tantas frases de efeito, mas somente a doutrina espírita nos consegue trazer de uma forma que a gente reflita de uma forma lógica o que todo esse conhecimento organizado desde Kardec, porque a gente ainda muito confunde, né? Muitas pessoas confundem, dizem que Kardec é o fundador da doutrina espírita e criador da doutrina espírita. Na verdade, a gente não entende porque a gente chama de codificador da doutrina espírita, quando ele organiza essas informações do mundo espiritual, organiza essa ciência que estuda as relações do mundo físico com o mundo espiritual e como esses espíritos desencarnados se comunicam com nós, espíritos encarnados. Então as informações estão aqui a nosso dispor e a gente pode aprender e muito com elas. E quando a gente fala sobre o aprendizado, talvez o núcleo onde todos nós iniciamos nossa jornada aqui na Terra seja o núcleo mais importante de todos, porque é ele que nos dá a base de informações, da base de conhecimento, nos coloca à disposição os relacionamentos que nós vamos ter com as pessoas ali ministradas, mas depois que vai nos dar a base para a gente poder se relacionar com outras pessoas. E essas informações, esse momento que nós temos no caso particular, através das viagens, através das palestras, dos bate-papos, seminários, por causa dos livros com a Turma da Mônica, ele permite que a gente viaje e ao mesmo tempo aprenda. Aprenda desde o início quando vamos fazer as palestras, porque o primeiro ouvido a aprender o que sai da minha boca é o meu. Mas ao mesmo tempo aprender com as experiências vividas por vocês. E essa experiência é muito importante, por isso que a gente leva essas experiências conosco. E a gente traz as experiências vividas anteriormente para compartilhar aqui também. Porque todos nós estamos no mesmo barco chamado planeta Terra. Essa é a nossa casa, é o nosso ambiente de aprendizado maior, é o local onde nos recebeu e é o local onde nós merecemos estar. E vocês vão perceber que no meio da palestra eu vou começar a fazer algumas interações com vocês. Então não se preocupem se vocês levantarem muito o braço com as perguntas. Se levantar muito com a mão direita, reveza com a mão esquerda, porque isso não cansa. Tudo bem? Todo mundo aqui conhece a Turma da Mônica? Quem conhece, por favor, levanta a mão. Primeira pergunta que eu faço. Não conhece? Conhece? Se todo mundo levanta a mão. Muito bem. Então, eu sei que vocês conhecem a Turma da Mônica. Vocês lembram de uma menina de vestido amarelo? Sabe quem é ela?
Magali. Qual é a principal característica da Magali? Comilona. Comilona, come muito. Tem uma fruta especial que ela gosta, né? Melancia. Melancia. Vocês ouviram a vozinha, né? A semana passada eu estava em São Paulo, estava fazendo um grupo de bate-papo com pais. Era para ter só pais. E aí, estavam lá fazendo um bate-papo e de repente eu comentei, olha, geralmente nas palestras tem criança. E aí as pessoas olharam assim, abriu a porta, entrou uma mãe com mais uma criança. Todo mundo riu. Falei, isso acontece muito, porque o tema, né, a ver com a turma da Mônica, o pessoal sempre vem crianças. E elas participam muito. Aqui vocês têm sorte, eu só estou vendo uma. Mas se tivessem mais, ela tem mais outra de 2, pronto. Se tiver mais, eles vão dominar essa resposta. Então, não passem vergonha, tá? Então vocês lembram também que tem outro rapazinho que usa uma camisa amarela, um pouco de xadrez. Ele não... Sabe quem é? Cascão, tá na sua camiseta. Opa! Observação, né? Já se vê desde cedo que é uma criança observadora, está na sua camiseta, o Cascão. E o Cascão tem algumas particularidades. Uma característica dele, você lembra? É de chuva. Não gosta de água, não gosta de tomar banho. Vou defender o Cascão aqui, gente. Não é porque ele não gosta de água. Não. É porque ele tem medo, pavor de água. E aí eu lembro que uma criança, aliás, quando a gente era adolescente, eu conheci a doutrina espírita quando eu tinha mais ou menos 14, 15 anos. E aí eu fiz alguns amigos, e tinha uma amiga em particular que ela tinha um medo terrível de cachorro. Só que não era só cachorro grande, até os cachorros tamanho médio. Né? Tamanho porte médio, tipo pitbull. Né? Mas pitbull não é uma referência boa. Todo mundo tem. Mas cachorro vira-lata, outros tipos de cachorro. Mas também dos pequenininhos. Chihuahua, Shih Tzu. Ela também tinha medo. Então ela via o cachorro e ela ficava assustada. Ela tinha tanto medo que quando a gente passava na rua, estava com ela olhava para frente, via o cachorro, ela paralisava, olhava fixamente, começava a tremer, suava, e aí de repente ela olhava para um lado, olhava para o outro e atravessava a rua. Só para não ter que cruzar na calçada com o cachorro. Até filhote pequeno que vinha no colo, ela tinha medo. E aí a gente tinha essa preocupação de querer ajudar, de criança, né? Quero ajudar o coleguinha. E aí nós inventamos uma ideia mirabolante, um plano infalível para ajudá-la. Então nós convidamos ela na casa de um amigo. E aí todo mundo se preparou e levamos um cachorro filhotinho fofinho para ela. Sabe aqueles filhotinhos lindos? E aí quando ela chegou, a gente conversou com ela e de repente mostrou o cachorro. Olha o cachorro lindo, vem ver como é que ele está. E aí ela viu aquilo e começou a gritar. Ela gritou, chorou, esperneou. A gente, meu Deus, tira o cachorro daqui, tira. Tirou o cachorro, ninguém sabe onde o cachorro foi parar até hoje. E tiramos o cachorro. E aí a gente começou a perguntar para ela: meu Deus, explique para a gente, por que você não gosta de cachorro? Sabe o que ela respondeu? Quem disse a você que eu não gosto de cachorro? Eu gosto. Só que eu gosto dele, eu aqui e ele lá, bem longe de mim. É assim com o Cascão. Ele gosta de água, só que ele gosta dele aqui e a água lá bem distante dele. Pois isso nos dá uma lição, porque a gente precisa aprender a ver diferenças do outro, os medos dos outros. Porque a gente precisa viver com o medo que nós temos. Nós precisamos viver com medo. Não precisa ter medo o tempo todo, mas aprender com o medo. Porque o medo não existe apenas como o sentido de a gente lutar e combater o tempo todo com ele. Assim como todos os nossos defeitos, não é para a gente simplesmente combater, a gente precisa entender ele, compreender esses problemas que nós temos, essas dificuldades, essas imperfeições. Porque se a gente renegar, não vai dar certo. Se a gente fugir, não vai dar certo. Se a gente ignorar, também não vai dar certo. A doutrina espírita nos explica que a gente precisa entender, muitas vezes entender a causa
O que nos faz ter medo de cachorro? O que nos faz ter medo de determinado tipo de animal? De pessoas? Eu preciso entender. Se eu entender, minha vida vai ser melhor. Eu vou dar um outro exemplo. Eu morava em Brasília, e aí tinha uma pousada que era no meio do mato, do cerrado. E aí tinha umas aranhas, de repente apareceu uma aranha estranha, diferente. Era uma aranha que tinha umas patas assim. E aí eu via, a primeira vez que eu vi a aranha na minha frente, eu tomei um susto, tinha pavor de aranha e de cobra. E eu olhei para aquela aranha e de repente fui me aproximar para pegar a vassoura e expulsar ela do quarto. E ela armou, ela preparou as patinhas e ficou me olhando, como se dissesse: não vem não. Não vem não que tem. E aí eu me lembrei de uma coisa. Eu falei assim: nossa, eu sou uma pessoa curiosa, sempre quis conhecer as coisas, eu preciso saber o que é essa aranha. E aí fui descobrir, pesquisando na internet, de que as aranhas, assim como as cobras e os escorpiões, que são animais que a gente tem uma repulsa natural, que são mais perigosas para a gente, pode até matar em alguns casos. Na verdade, eles não nos atacam, eles se defendem. É um conhecimento. Eles se defendem porque acham que nós vamos atacá-los. E o que acontece? Quando nós temos medo de algo, a gente acaba atacando também. Então, quando a gente vê uma cobra, a gente quer atacar, matar a cobra. Quando vê uma aranha, mesma coisa, e por aí vai. Então, esse é um instinto natural, porque faz parte também do instinto de preservação que nós temos, de ter medo de algo e querer se proteger. Então, por isso que existem os acidentes com as aranhas, com os escorpiões, com as cobras. Os biólogos estudam e nos contam isso. Nós, muitas vezes, invadimos o espaço deles e outras vezes nós os convidamos para nossos recintos. Quando a gente acumula coisa em casa, né? Então os bichinhos vêm, encontram um lugar confortável e aí acabam ocorrendo os acidentes. Então a gente precisa conhecer sempre, ter essa humildade que eu não sei tudo, e a gente vai falar daqui a pouco um pouco mais sobre isso, quando eu relacionar mais com as crianças. Outro personagem que todo mundo conhece é aquele de camisa verde que fala embolado. Quem é? Cebolinha. Cebolinha. Qual é a característica do Cebolinha? Quer derrotar a Mônica. Quer derrotar a Mônica. Qual o outro? Ele não fala o R. Não fala o R. Ele tem dislalia. Uma coisa que nós pais temos demorado um pouco, muitas vezes, para perceber na criança. Especialmente nos dias atuais. E aí já vou entrar nesse assunto. Então o Cebolinha tem dislalia, ele troca o R pelo L. E quando as pessoas perguntam para ele, por que você fala assim? Ele falou: troca o L pelo L. O quê? Troca o L pelo L. Não entende. Ele quer ser o dono da lua. Da lua, o louco já fala: dono da lua? Como assim? É difícil ser o dono da lua, né? Você quer ser o dono da rua. Porque a Mônica é a dona da rua. A conquista isso. Empoderada desde cedo. O Maurício já criou um personagem empoderado antes de todo mundo falar sobre empoderamento feminino. Você precisa respeitar. E o Cebolinha, ele fala helado, troca as letras, apronta, faz muitas brincadeiras. Eu treinei o dia todo para falar isso, igualzinho. E tem a Mônica. Qual é a característica principal da Mônica? Forte. Como é? Alguém falou atrás? Mandona. O que mais? Forte. Brava. O quê? Brava. Vocês só lembraram do que ela é brava, mandona. A criança aqui falou que ela é forte. Ela enfrenta. Ela é forte. Geralmente eu tento ajudar as casas espíritas, né, quando eu faço essas perguntas, mas todo mundo sempre erra e fala essas coisas. Eu falo que ela é forte, que ela é mandona, que ela é brava, que ela é brincona. Alguns falam que ela é baixinha, outros falam que ela é dentuça. Geralmente alguém lá no fundo gritou: ela é gorducha. Tentou imitar até o Cebolinha para disfarçar. Mas eu ouço daqui.
Você sabe como é que chama isso? A gente acabou de fazer aqui? Isso é um nome. Bullying. E com agravante aqui, porque é bullying na casa espírita. Então tem um agravante. Vai todo mundo com um bravo direto. Nem pegar a senha. Então todos esses personagens, eles têm características muito próprias. E isso facilita muito o nosso trabalho quando a gente fala sobre os temas. Os temas que são pertinentes aos assuntos relacionados à doutrina espírita. Que é esse o objetivo de despertar na criança esses temas, esses assuntos, para fortalecer os laços de família. Que é o que Kardec fala muito. Porque nós estamos muito ligados aos laços de família, mas tem os laços materiais. E a gente confunde um pouco isso. Muitos de nós iniciamos uma relação em família pelos laços, outros que não são os laços de família. Porque os outros laços, como é que muitas vezes se formam? As crianças, os jovens vão crescendo, vão amadurecendo, viram adolescentes, muito cedo já começam a despertar e perceber a questão da libido, dos hormônios, encontram outro ser, chama sua atenção, geralmente fisicamente, e atrai-se ali, muitas vezes sexualmente. Isso muitas vezes a gente percebe no livro Vida e Sexo, do Chico Xavier, o quanto de problemas que podem decorrer desse relacionamento. Porque a coisa mais importante que liga os dois, as pessoas, é a parte material, a parte física. E aí há consequências diversas. Porque a gente não consegue nem perceber primeiro o outro como o outro ele é. E aí só depois do relacionamento é que a gente vai conhecer o ser humano. Então olha só quantas coisas a gente vai aprendendo. Porque quando a gente começa a se relacionar realmente pelo que o outro é, a gente conhece primeiro o outro. A gente sabe quais são os seus gostos, o que ele não gosta. A gente vai se interessar pelo outro pelas qualidades que ele vai demonstrando dele. Pelo pouco das virtudes que ele tem interesse em desenvolver. Porque nenhum de nós temos já as virtudes todas desenvolvidas. Essas virtudes do homem de bem, do caracteres do homem de bem. Mas nós vamos desenvolvendo isso aos poucos. Mas se ao contactar, ao conhecer o outro ser humano, a gente percebe que aquele ser humano tem interesse por determinadas coisas, que a gente também tem interesse, ou até não conhece diretamente, mas temos interesse em aprender com ele, muitas vezes, então a gente acaba entrelaçando, estreitando esses laços. Mas quando é pela parte sexual, física, isso vai passar. Porque, literalmente, como Chico Xavier, tudo passa. E aí a gente vai perceber que o outro tem defeitos. Você, quando a gente vai conhecendo pelo laço de família, a gente vai perceber que ele tem qualidades, vai perceber que tem defeitos, mas aquelas qualidades, você até pensa assim, olha, as qualidades são superiores a esses defeitos. Esses defeitos aqui eu até relevo. Então, vou encarar a situação, vou encarar esse relacionamento. Só que nos outros relacionamentos iniciados de outra forma, a gente só vai pela parte física e depois a gente vai conhecer os outros, os defeitos. E aí os defeitos a gente diz, eu não aguento mais. Então as crianças vão surgir depois disso, sobre qualquer um desses dois aspectos de família. Quando os jovens aparecem, quando as crianças surgem, vou trazer agora os fatos ocorridos mais recentemente, na última década, nas últimas 2 décadas, nós temos percebido que as crianças estão crescendo em um estilo diferente, não parece? Parece que eles têm muito mais energia do que na nossa época. Eles parecem que estão muito mais conectados, falam de tudo relacionado à internet, às redes sociais, e aí de repente você está tentando falar com alguém no celular, e de repente o celular trava, e aí você, meu Deus, o que foi que eu fiz? E aí de repente seu filho vê, seu neto vê, seu sobrinho vê aquilo, e aí pede, deixa eu ver aqui. E aí passa 2 dedos assim, só vê só, e de repente resolveu. Aí você, meu Deus, o que é isso? É bruxaria. Bruxaria. Eles estão um susto, porque eles resolvem tudo rapidamente. Então as crianças hoje em dia parece que estão muito mais jogo de cintura com relação às tecnologias. E aí, o que acontece naturalmente é que toda criança que não está no processo de crescimento, eles têm dúvidas. A criança quer saber.
E aí quando ele quer saber, ele faz perguntas. Toda criança, quando tem muita dúvida, ele faz fazer perguntas. E é apenas uma pergunta só? Inúmeras. Faz uma pergunta atrás da outra. E nós, nos dias de hoje, estamos muito ocupados. A gente não tem tempo de ficar respondendo todas as perguntas. Então o que foi que nós descobrimos? Quando a criança pergunta a primeira vez, você responde a segunda, você responde, da terceira em diante, você olha para ele e fala assim, filha, cadê aquele celular que eu te dei? E ele entrega o celular. E de repente, aquele barulho, aquela inquietação que tinha em casa, aquietou-se. E aí o silêncio toma conta. De repente, passa um tempo, você começa a voltar para o seu celular, começa a mexer nas coisas, responder as perguntas, responder os e-mails, mensagens, ver os vídeos que você precisa ver as fotos do Instagram, do Facebook, curtir tudo isso. De repente você ouve um barulho na sua porta, alguém bate a porta, e aí é seu vizinho, você abre a porta e ele fala, oi vizinho, tudo bem? Tudo bom? Como é que você está? Tudo tranquilo? Tá, tudo paz. Ah, o seu filho tem casa? Tá, tem casa. Ah, estou vendo silêncio, está estranho. Ah, ele tem casa. Então se ele tem casa, ele está seguro. Não é? Se os filhos estão em casa, eles estão seguros. Será? Será que nós sabemos o que nossos filhos estão fazendo em casa? Será que a gente sabe o que eles estão assistindo no YouTube Kids? Será que a gente sabe quais são os joguinhos? E aí, a gente não tem noção, porque nós estamos nos distanciando dos mais jovens. O diálogo com eles está mais difícil. A gente não consegue falar o mesmo idioma. Tem uma coisa? Quem aqui tem crianças, filhos, netos, sobrinhos, até 5 anos de idade, mais ou menos, 6 anos? Por favor, levanta a mão. Levanta a mão todo mundo, quem tiver. Muito bem. Pouca gente até essa idade. Ok. Então vocês já ouviram falar na galinha pintadinha, certo? Galinha pintadinha, todo mundo levanta a mão? Quem já viu? Até mais gente, né? Já sofreu desse mal, digo. Então, muito bem. Vocês já ouviram falar também de Marcha e o Urso? Quem já ouviu falar? Marcha e o Urso? Muito bem, uma quantidade razoável. Quem aqui gostaria de ter uma filha Marcha? Levanta a mão. Ninguém em sã consciência fala que sim. Eu sempre pergunto, porque vai que alguém levante a mão e aí a gente já indica a casa espírita, olha ali, precisa de um trabalho mediúnico aprofundado, né? Desobsessão. Porque a Marcha é terrível com o urso. Ela bota o urso pelo avesso, né? E de cabeça para baixo o tempo todo. Então, às vezes, quando eu pergunto isso, uma criança pergunta, eu queria ter uma irmã Marcha. Aí eu falo, isso é porque você não sabe o dano que isso vai causar na sua mãe. Mas a criança vai crescendo, vai crescendo. E é interessante quando eu pergunto, por exemplo, macho urso, porque muita gente conhece e muita gente deixa os filhos assistirem aquilo por horas. A criança fica assistindo aquilo por horas. Isso não só aqui no Brasil, no mundo todo. A gente já viu crianças na Alemanha, nos Estados Unidos assistindo aquilo por horas. Porque ali deixa a criança assistindo e ali você ganha um bom tempo para você fazer suas coisas, né? Você tem um momento onde a criança está sendo entretida. Só que isso também tem consequência, porque ele está aprendendo um monte de coisa e tem que ter uma referência para o desenho. Claro, nem todo desenho que você assiste, a criança vai levar isso totalmente ao pé da letra e colocar em prática, né? Por exemplo, nós somos a geração do Pica-Pau. Somos a geração que assistiu He-Man, She-Ra. Nós somos a geração que assistiu diversos desses desenhos. E todo mundo sobreviveu, não tem ninguém aqui muito ligado às coisas que eles faziam. Por exemplo, nós passamos pelo Tom e Jerry, toda hora caçava o rato, e aí era uma perseguição infinita. O Frajola, o Piu-Piu. Todo mundo aqui está vivo. Muito bem. As crianças vão crescendo, vão criando outras coisas. Eles vão se distanciando dos desenhos animados, e cada vez a gente percebe que isso está acontecendo mais cedo. Eles vão querer assistir séries de TV.
Então vai assistindo a Luna, vai assistindo outras séries, até chegar naquela idade maravilhosa que todo mundo aqui que já passou adorou viver com seus filhos, que foi a pré-adolescência e adolescência. Né? Essa idade onde os filhos começam a se aproximar cada vez mais, e aí entregam todas as suas dúvidas, confia plenamente nos pais, e aí acabam colocando e despejando todas as suas dúvidas, angústias, frustrações. Não é assim? Hashtag só que não. Isso vai ocorrendo por quê? Porque há um distanciamento natural. E isso ocorre nos dias de hoje com muito mais intensidade. Porque a criança de hoje, ele vai, conexão com o celular, conhecendo mundos novos, encontrando respostas para as suas dúvidas, que antes eles encontravam, aliás, antes nós encontrávamos as respostas às nossas dúvidas com os nossos pais. Como nós estamos delegando essas respostas, essas perguntas para os celulares, nós estamos deixando que o novo Deus, Google, responda tudo. Que tudo sabe, só que não é. Ele é onipresente, porque tem todos os celulares, de certa forma. Só que é um Deus falso. Não estamos fazendo campanha contra o Google, claro que não. Mas está falando aqui sobre a questão do uso e do abuso. Porque a responsabilidade de tirar dúvidas seria nossas. Adultos que passaram por mais experiências e deveriam confortar e ajudar os espíritos que estão agora na Terra encarnando. André Luiz, no livro Conduta Espírita, capítulo 21, perante a criança, vai falar: os pais são responsáveis pelos novos encarnantes, como se fossem os novos cicerones. Nós somos cicerones, somos os guias dessas crianças. Só que, assim como as crianças e nós temos os guias espirituais desencarnados, nesse caso nós somos os guias espirituais encarnados deles. Hoje nós devemos dar orientação. Então as crianças começam a ter dúvidas e a gente vai relegando, ele vai tirando as dúvidas com outras pessoas que sabem tanto quanto eles, que são os coleguinhos, amiguinhos, vizinhos, e vai tirando dúvida com o YouTube, o Facebook, o Instagram e por aí vai. Quando a criança vai passando o tempo, o que vai acontecer naturalmente? A gente não vai descobrir quais são os seus gostos. Por exemplo, quem aqui tem crianças, filhos, sobrinhos, netos de 7 anos e diante até os 15, 18 anos? Quem tem? Muito bem. Então, vocês já ouviram falar de Riverdale? Quem já ouviu falar? Apenas duas pessoas. Ok. 13 Reasons Why. Já ouviu falar? Uma só? Duas? Ok. As pessoas começam a me olhar preocupadas, porque estão pensando assim: meu Deus, eu achei que a palestra é em português. Porque agora as séries não estão mais trocando os nomes, colocando o nome em português, estão deixando já tudo em inglês. Eu lembro que quando eu ouvi a primeira vez o desenho chamado Backyardigans, eu achei que aquilo era um suicídio. Porque eu achava que aquilo não ia funcionar, porque o nome é muito estranho para uma criança gravar. Mas as crianças todas estavam assistindo aquilo. Então estamos numa nova fase. E a gente precisa fazer uma reconexão com as crianças, com os jovens. Porque a nossa linguagem não está mais a mesma. Toda vez que as crianças chegam, são convidadas para estar no meio de adultos, e a gente vai lembrar muito quando a gente convida a criança para participar de um evento, por exemplo, o aniversário de alguém da família, vamos para um churrasco, para um rodízio, ou qualquer evento onde a família se reúne, todo mundo vai, e a criança muitas vezes fica 1, 2, 3 crianças isoladas. Os adultos no máximo chegam perto da criança para falar: oi, e aí, tudo bem? Brincar com a criança. Se for um adolescente, fazer aquela pergunta que o adolescente já odeia, não aguenta mais ouvir: e aí, a namoradinha, já encontrou um namoradinho? E eles não aguentam mais ouvir isso. Ou então a gente chega na criança e balança o cabelo dela, né? Passa o cabelo: nossa, você está grande, cresceu. A criança odeia isso. Não façam. Devia ter uma placa, né? uma lei proibindo isso acontecer. Ele não gosta. Então balança o cabelo da criança, a criança não gosta daquilo.
Logo depois, segundos depois, a criança estica o bracinho, a mão. O que eles estão pedindo? Estão pedindo o quê? O celular. Eles pedem o celular porque eles não conseguem ficar muito tempo ali com vocês. Então eles pegam os celulares e começam a brincar, ver os vídeos, jogar. Então a criança não faz mais um contato conosco. E a gente também esquece de fazer o contato com eles. E tem uma pesquisa do Dedica que fala que cerca de 83% das crianças se sentem trocadas pelo celular. 83%. E a gente acha que é eles que não querem o celular. Eles querem o celular e a gente que não quer. E é o contrário. Quando a gente chega em casa, a gente fica conectado ao celular o tempo todo. E a criança quer a nossa atenção. Quando a gente está no Facebook, Instagram, nós curtimos coisas dos outros, não é isso? Curtimos fotos, vídeos. Pois é, em casa, as crianças querem que a gente curta eles. Eles querem que a gente dê atenção para eles. Meu filho, quando ele mora com a mãe em Brasília, fica muito tempo distante de mim. Sempre que possível, eu vou lá ou ele vem em Uberlândia. A gente se encontra, fica bastante tempo junto. Quando ele está comigo, ele fica o tempo todo consumindo minha energia. Ele pede muito da minha atenção. Ele brinca o tempo todo, ele quer falar o tempo todo. Porque ele está muito tempo distante, então ele quer esgotar. E raramente não fica no celular. Eu ia falar raramente, mas muito pouco mexe no celular. Mas eu me planejo para quando estou com ele, ficar com ele. Inclusive, quando eu levei ele para participar de evento espírita, que ele precisa autografar o livro, quando eu estou autografando o livro, ele fica um pouquinho assim distante, né? Mas quando eu estou autografando os outros horários, mas quando eu estou autografando o livro, ele vê que eu dou atenção para as crianças, aí ele vai se aproximando. Natural, a criança fica um pouco, meu Deus, que é essa criança que está chegando aí? Então ele se aproxima, fica, quando vem um adulto, pegar um livro, ele abraça, encosta. Às vezes até quer tirar foto junto com a criança, o pai. Então é natural, eles querem isso, e a gente tem dado muito pouco. Nós temos nos separados. E é uma pergunta importante que Kardec faz no Livro dos Espíritos. Qual seria o resultado se nós relaxássemos os laços de família? O que aconteceria? E aí os Espíritos respondem, os Espíritos superiores a todos nós respondem. Aconteceria uma recrudescência do egoísmo. Pronto. Curta a resposta dos Espíritos. Posso passar para o seguinte? Posso? Vocês estão com medo de fazer as perguntas? Né? Vocês estão com medo de pegadinhas, né? Não fiquem com medo. Participem, é bom. Pode passar para o próximo? Sim? Vocês tinham que dizer não. Mais uma pegadinha, né? Eu quero perguntar, quero entender melhor qual é o sentido do relaxar. Muito bem. Quando ele fala relaxar, afrouxar, é deixar solto o relacionamento com a família. Você não dá tanta importância, deixa solto, laisser faire, deixa passar, deixa fazer, deixa do jeito que, vamos deixar acontecer. Porque no relacionamento você tem várias pessoas envolvidas na família, marido e esposa, nos diversos tipos de configuração familiar, esposa, marido. Vocês têm ali um casal, pessoa. Ali tem um relacionamento. Necessidade de entendimento um com o outro. Vocês têm filhos. Então precisa também ter um respeito, uma atenção. Quando a gente relaxa, a gente está deixando acontecer as coisas frouxas. E aí os Espíritos respondem que vai acontecer uma recrudescência do egoísmo. Eu queria que vocês perguntassem o que é recrudescência. Porque é uma palavra diferente. Então, recrudescência, algo que retorna com mais força, com mais intensidade, que vem fazer parte do nosso convívio familiar, que vem atrapalhar. Ou seja, o egoísmo toma conta.
O marido acha que ele pensa superou o que a esposa pensa. A esposa acha que o marido está muito tempo fora de casa, que não está muito envolvido com a família. Os filhos acham que os pais estão desatualizados, que não dão importância para eles. E os pais acham que os filhos têm pouca experiência, não conhecem nada da vida e também tem só que obedecer e ficar calado. Então, cada um acha que está certo. E aí não há diálogo. Esse é o problema. Então Kardec já tinha feito uma sequência de perguntas muito inteligentes, próprias, para que todos nós pudéssemos absorver essas informações. Então os relacionamentos vão ficar frouxos. Haverá uma dificuldade maior desse núcleo familiar me dar uma base de conhecimento e informação para eu poder me relacionar lá fora. Porque se não houvesse os núcleos espíritos como existem hoje, como é que a gente ia refletir o que a gente reflete aqui? Pensar sobre o que a gente pensa aqui? A gente não teria espaço. Então nós temos aqui um núcleo familiar chamado Casa Espírita. Essa Casa Espírita é um local onde a gente pode aprender muita coisa juntos. Porque ninguém aqui está sozinho. Independente do problema, da dificuldade, das dores que cada um de nós estamos passando. Porque todo mundo aqui está passando por uma dificuldade. Se alguém aqui não está passando por dificuldade, é porque a pessoa não está aqui. Todos nós estamos aqui porque a gente precisa. E essas dificuldades não são coisas que são ruins como um todo. A gente aprende aqui que a dificuldade nos faz transpor barreiras, muros. E a doutrina espírita nos faz conectar conosco e com Deus. Emmanuel diz que a parte filosófica e científica da doutrina espírita nos traz muita coisa, mas a parte religiosa nos conecta diretamente com Deus. É importante. E tem muita gente querendo tirar o evangelho da doutrina espírita, achando que não é necessário. Por que será que nós sempre indicamos fazermos o evangelho no lar? Porque o evangelho no lar vai dar uma sustentação para a família ficar mais forte, uma base firme. Jesus não falava onde prestar atenção, onde construir a sua casa. Porque tem muita gente que constrói em cima de areia, e aí não tem base sólida. Precisa colocar num lugar sólido. Mas sabe, essa construção sólida não é só fisicamente, ela é espiritualmente. Que bases são essas? O que vai fazer com que a minha família esteja realmente ali harmonizada, aprendendo junto? Porque se eu achar que eu sei mais do que os outros, ninguém vai querer aprender comigo, porque eu vou ser soberbo, eu vou ser extremamente vaidoso, orgulhoso, achar que eu nunca vou errar, o que eu falo é lei, e o outro também. Então não tem negócio, não tem diálogo. A gente aprende junto. E a gente vê muitas histórias de pais que ouvem uma coisa que o filho fala e levam aquilo como algo que precisa ser feito e pronto. Não pensa, não reflete se aquilo é importante para a base da família. Os filhos hoje tomam decisões de tudo na família. A gente confunde um pouco de chamar para participar em conjunto e dar poder total para o outro decidir. E aí fica difícil. Muitas vezes os filhos que decidem qual a cor da casa, vai pintar, a parte de dentro, a parte de fora, como é que vai ser, tudo. Escolhe quem vai comprar, se a geladeira que vai comprar nova, vai comprar qual. Então, ao invés de escolher se financeiramente é viável aquela ou não, muitos filhos falam assim: olha, não pai, não compra essa não, compra aquela ali, porque na casa de fulana, na casa da minha amiga tem essa aqui é boa. Aí pega aquelas geladeiras cheias de botõezinhos, cheias de coisas, né? E às vezes se aperta para pagar aquilo, nem sabe se podia, se precisava. Então a gente precisa ponderar as coisas. Porque Joana de Ângeles vai dizer que muitas vezes há muitas ideias por aí de incentivar as pessoas a fazer tudo de qualquer jeito. E falando inclusive, ela diz que
Existem muitas ideias oportunistas de ocasião. Essa ideia de fazer os pais acharem que temos que deixar os filhos escolherem suas coisas. Não, deixa ele escolher isso, deixa ele escolher aquilo. Porque aí ele vai criando maturidade. Só que a gente não cria nenhum tipo de maturidade no jovem sem orientação. Como é que ele vai saber o que é certo e o que é errado? Só na prática? E a parte teórica? Tem? Muitas coisas que nós aprendemos são teóricas. Muitas das coisas que nós não fazemos, que nós não fizemos, foram teóricas. Alguém explicou, a gente entendeu que é melhor não fazer, a gente não faz. Tem outros que a gente experimenta, né? Por exemplo, a gente sabe de muita coisa. Por exemplo, não é legal roubar, não é legal pegar o que não pertence, não é legal matar, trair a confiança do outro, pessoal trair com homem e mulher. Uma série de coisas. E várias dessas coisas a gente já experimentou fazer. A gente sabe desde cedo, não pode colocar o dedo na tomada. Você fala isso para a criança obedece? Às vezes não, ela quer meter o dedo na tomada, quer experimentar aquilo. E aí é um aprendizado, porque só teoricamente ela não vai aprender. Só que nós, muitas vezes, estamos fazendo o seguinte: a criança está correndo e ela está indo tropeçar, e a gente já segura a mão dela e evita que ela tropece, que ela caia, que ela machuque o joelho e aprenda com aquilo. Aquilo é importante. Aprender com a dor. Porque o sofrimento é opcional, mas a dor faz parte do aprendizado. Todos nós não estamos harmonizadores. Nós vamos sentir essas dores. Só que ficar preso a essas dores depende da gente. A gente quer aprender com a dor e seguir adiante, ou a gente vai simplesmente pegar aquela informação e ficar remoendo, relembrando e sofrendo o tempo todo com aquilo? A gente precisa aprender a lidar com isso. Tem uma criança que foi falar sobre essa questão aliás, falou com uma palestra lá no Piauí, no Maranhão, e aí de repente eu fui falar sobre o que eu vou falar agora. Muitas vezes os pais levam as crianças para o mercado. Já levaram as crianças para o mercado, isso? E aí, chegando lá, muitas vezes as crianças, os pais ao chegar no caixa, tomam um susto por causa do valor da compra, né? Nossa, imaginei que ia gastar só R$400, meu Deus, deu 800, deu o dobro. Ia gastar R$200, deu 500. Aí quando você olha assim, nossa, isso é culpa da inflação, esse presidente, essa economia, tudo é culpa dos outros, né? E aí, de repente, vamos fazer uma retrospectiva, voltar o filme, e começa desde o início do vídeo, quando começaram a colocar as coisas dentro do carrinho. E a gente vai perceber que na hora que o pai colocava um quilo de feijão, tinha uma mãozinha pequenininha que colocava 2 litros de iogurte. Aí depois vinha outro, o pai colocava o arroz, e aí de repente a mãozinha pequenininha colocava 4 pacotes de biscoito recheado. E assim vai. Quando vai chegar lá numa hora, tem um monte de coisas para criança. Para uma criança. Mas parece um exército. Então eles estão decidindo, a gente está deixando eles decidirem. Nós não estamos colocando limites. Quando eu falei isso, a criança botou a mão no ouvido da mãe e falou: não, mãe, não ouça isso. Todo mundo da palestra riu. Mas é isso que está acontecendo. E aí eu falei com ele: calma, meu filho, calma, que eu estou aqui para te ajudar, estou do seu lado. Aí depois eu fui continuando e ele foi entendendo. Por quê? Porque a gente está deixando eles soltos demais. E eles estão gritando por educação, por ajuda. Por isso tem um livro magnífico que eu sugiro, que é Help Me Eduque, do Rossandro. Porque assim a gente vai entender um pouco melhor o que está acontecendo nos dias de hoje e o que aconteceu no passado, das transformações, onde desde aquela época da Primeira e Segunda Guerra Mundial, onde os homens saíram para as guerras e as mulheres ficaram em casa, as mulheres tiveram que tomar a frente da família, sair de casa, ganhar os postos de trabalho, que tinha que sustentar a casa. E aí, quando os homens voltam, os que voltam, muitos deles com impossibilidades físicas,
por causa da guerra. Quando eles retornam, encontram a mulher de outro jeito. A mulher mais iniciativa, a mulher fazendo coisas que não fazia antes, deixando de ser a mulher dentro de casa. A gente precisa lidar com isso. Então, as crianças também já começam a ter diferença nessa época. Então, a criança está vivendo uma época onde ela tem menos pessoas conversando com elas, pessoalmente, olho no olho. Ela está interagindo mais pelos celulares. Então, esse jovem que está crescendo nesse ritmo, ele vai tendo menos contato com o ser humano. Menos contato com o ser humano, menos contato com os pais. Quando chegar aquela época das dúvidas maiores, na hora de contar realmente com as suas dificuldades vividas, para compartilhar com a pessoa que ela deveria confiar, ela não vai mais recorrer a gente. E aí nós deixamos de ser a referência segura, a fonte. Porque quando nós temos medo, quando nós temos dúvidas, quando nós temos dúvidas sobre a doutrina espírita, onde a gente procura? Nos livros espíritas, na casa espírita. A gente pesquisa em obras espíritas. E as crianças, quando têm dúvidas sobre a vida, estão pesquisando onde? No Google, no Siri, em outros lugares, com os amiguinhos. Então a fonte segura já não está mais próxima deles. Nós precisamos nos reconectar. E ao mesmo tempo, marido e esposa. Porque em casa a gente está se afastando. Nós precisamos nos abrir um com o outro, contar as situações que estão acontecendo, os problemas, para poder resolver em família. Porque muitas vezes a gente acha, não, problema é minha esposa, problema é meu marido, e aí vai buscar depois separação e buscar uma ajuda, uma nova aventura, uma nova escolha, achando que a próxima vai ser melhor do que a anterior. E muitas vezes se frustra, que acaba sendo pior. Acaba sendo pior. E sente saudade do que viveu. Eu queria tanto voltar, era tão bom antes. Esse te falta. Então a gente precisa pensar a nossa família. Porque a gente não pode apenas vir para a casa espírita, aprender, estudar, trocar experiências, para sermos espíritas somente aqui na casa espírita. É muita perda de tempo nossa. A gente não pode fazer isso. Nós precisamos pegar esses conhecimentos, essas informações, todo esse embasamento para vivenciá-lo. Viver lá fora como verdadeiros espíritas. Mas não espírita como muitos de nós achamos, alguns de nós, quando conhecemos a doutrina espírita, achamos que todos os espíritas eram pessoas perfeitas, maravilhosas, que doam o seu tempo para todas as pessoas que precisam, com caridade, amor no coração e muita fraternidade. Não. Como espíritas imperfeitos que somos, os seres humanos imperfeitos. Porque o espírito não é aquele que alcançou a perfeição. Quando Kardec vai dizer quem é o espírita, ele não vai responder dizendo, o espírito é aquela pessoa que entendeu tudo aquilo que está na codificação e consegue colocar em prática tudo 100% sem falhas. Ele não diz isso. Como é que ele diz? Espírita é aquela pessoa que se esforça para ser hoje um ser humano melhor do que foi ontem. Que se esforça para ser amanhã uma pessoa melhor do que está sendo hoje. O espírita é aquela pessoa que faz de tudo para entender e agregar as caracteres do homem de bem. Aquele que avalia o que foi feito durante o dia. Será que eu fiz alguma coisa que eu poderia ter feito melhor? Será que eu deixei de tratar alguém bem? Então, se eu deixei de tratar alguém bem, ou se eu tratei alguma pessoa mal, então eu preciso corrigir. As palavras de Jesus: encontra-te com o teu inimigo enquanto vocês ainda estão a caminho. Porque senão a gente vai acumular mais dívidas do que a gente entrou aqui na Terra. Imaginem, gente. Imagine todos nós. Todos nós planejamos, participamos do planejamento da nossa encarnação. Imaginamos que foi assim. Ninguém aqui veio por compulsório, tá? Ninguém foi obrigado.
todo mundo planejou, participou. E aí de repente você participou que o marido, a esposa, os filhos, todas essas pessoas teriam que adentrar as nossas vidas. E essa pessoa que é difícil ao nosso lar, ela é difícil porque nós fizemos coisas terríveis com ela. Por isso que existe um pouco de ranço, um pouco de antipatia, um pouco de dificuldade. A gente precisa corrigir. Porque se a gente pensar que o outro é que tem que se melhorar, que se corrigir, porque é ele que está errando, então a gente não consegue consertar. Mas se a gente pensar que é o contrário, que aquela antipatia vem porque nós causamos tudo aquilo, porque muitas vezes é isso, aí precisa tomar outro olhar. Precisamos ter esse novo olhar. E aproveitar esta oportunidade que todos nós estamos tendo, que é a reencarnação. Porque a reencarnação é um momento, é uma dádiva divina que todos temos para poder resgatar dívidas que temos aqui para poder nos conciliarmos com aqueles que nós fizemos mal. Aqueles que nós rejeitamos, que nós relegamos. Porque senão nós vamos ter que voltar novamente para resgatar com os jovens de hoje, com nossos filhos, que nós estamos aí deixando de orar. E a gente não consegue avançar da velocidade que nós poderíamos. Então nós podemos mais. Nós devemos fazer mais. E a gente não pode mais pensar nos erros como os erros sempre do outro. Porque senão a gente vai lembrar da frase do Milão Fernandes, que errar é humano, mas colocar a culpa nos outros também é. Isso é uma característica nossa. E com a doutrina espírita a gente não pode mais fazer isso, porque, como diz Raul Teixeira, grande orador espírita, ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. Algumas pessoas falam, é para quem pode, para quem aguenta. Porque depois que a gente descobre a doutrina espírita, a gente percebe que nós somos os verdadeiros responsáveis por tudo aquilo que nós estamos vendo hoje. Não culpados. Porque não há culpados. Porque a culpa é muito pesada. Esse sentimento de culpa nos atrasa. Nós somos responsáveis. A pessoa que é responsável, ela tem a responsabilidade de contornar, de melhorar, de corrigir. Eu tenho uma carteira de motorista. Eu sou responsável pelas pessoas que estão ali. Os pedestres, os ciclistas. Eu tenho responsabilidade, eu preciso ter mais atenção. Então precisamos ter essa percepção, meus amigos. Aproveitar enquanto nós estamos aqui e com as pessoas que estão ao nosso redor, porque a gente não sabe do dia da manhã. O dia de amanhã pode não vir para nós. Quem aqui pode garantir que amanhã estará voltando à casa espírita, olhando no olho de um ente querido? A gente não pode garantir. Eu não sei se amanhã de manhã eu vou estar presente na palestra. Eu espero que sim, tá? Mas eu não posso garantir 100%. A gente faz um compromisso para garantir. Já faz compromisso em 2020. Que é para essa espiritualidade da galera e diz, não, deixa aí, porque está fazendo alguma coisa lá. Mas isso vai atenuando um pouco. Então nós precisamos olhar para essas pessoas que estão ao nosso redor com olhares mais carinhosos, com olhares de bênçãos, porque a espiritualidade nos concede uma grande chance de reparo e que a gente pode não ter novamente. Esse ser humano que está conosco, os filhos, as crianças, os jovens, amanhã eles podem não estar conosco por diversos motivos. E cada vez que a gente olha e fala sobre família, a gente lembra de coisas incríveis, mas de coisas também muito dolorosas. Porque os jovens de hoje estão sofrendo tanto. Estão sofrendo porque eles não conseguem encontrar a base do lado, a base dos pais, da família, para entendê-los. Quando eu perguntei sobre as séries, Riverdale, 13 Reasons Why, ninguém levantou a mão. Porque a gente não sabe o que eles estão assistindo. A gente não sabe. 13 Reasons Why é uma série que fala sobre bullying.
que fala sobre depressão, que fala sobre suicídio. Os jovens, uma grande maioria, estão assistindo essas séries e se identificam muitas vezes com esses personagens. Fala sobre abuso, sobre serem ignorados, sobre mentiras. Então eles estão ali se identificando. E a gente muitas vezes tem um filho igual a um daqueles que foram mencionados na série e a gente não sabe. Porque muitos de nós olhamos para os nossos filhos como criaturas do bem, criaturas que fazem sempre coisas boas, mas não sabem que, ou não percebem que muitas vezes os nossos filhos são os cometedores de bullying. São eles que fazem os bullying. E a gente acha que eles são as vítimas. Muitas crianças são as crianças que iniciam o processo de bullying, de rejeição, de discriminação com o outro. A gente acha que é o contrário. Então precisamos ter atenção com relação a isso. Enquanto ainda dá tempo. E só para a gente finalizar, tem um bate-papo que nós fizemos em várias cidades de Fazenda, mas um específico em Uberlândia. E aí um pai falou o seguinte, pediu para falar e lembrou de um caso que aconteceu com uma filha. Ele falou, o que você falou tem muito a ver com uma experiência que eu quero comentar, quero compartilhar. A minha filha, eu percebi que estava diferente, muito novinha, 11 anos, 10, 11 anos. E aí comecei a perceber que ela estava muito magra, muito diferente. Eu perguntei, filha, está tudo bem? Não, pai, está tudo bem, estou aqui, estou adorando minhas séries que eu assisto, minhas youtubers. Aí falou, que legal. E de repente ela comentou que uma youtuber tinha falado de uma coisa incrível que as pessoas deviam fazer. Aí ele perguntou o que era. Alimentação, o nome é mais ou menos parecido com isso, alimentação intermitente, dieta intermitente. Come um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. Quem que faz isso? Ele já é adulto? Já é adulto. Um adulto, né? Já é estranho, mas tudo bem. Mas a criança de 10, 11 anos. Que chegou adulto com uma mentalidade de um adolescente. Mas falando da criança, então uma criança de 10, 11 anos começou a fazer isso na prática. E os pais não viram, né? Não perceberam. Mas até aquele momento não tinha percebido, mas ele percebeu. E aí percebendo, ele falou, naquele momento eu percebi que eu iria estar arriscando a reencarnação da minha filha. Então eu intervi. Eu deixei um dia de trabalho, tirei um dia do meu trabalho para me dedicar mais tempo com minha filha e com minha família. E aí comecei a interagir mais com ele, explicar sobre essa questão, explicar sobre a diferença da idade dela, que o corpo dela ainda está em formação. Então, tem uma conversa séria. Ela ficou muito triste, porque era a youtuber dela, que ela conhecia, que ela mais gostava. Então, quantos nossos filhos estão passando por isso? Quem aqui já ouviu falar da boneca Moma? Só 2 pessoas? 3? E eu vi que muita gente tem filho aqui. No YouTube Kids, no YouTube em geral, os desenhos infantis, aparece de repente, no momento que a criança está assistindo, uma personagem que foi inspirada nos pássaros japoneses. Esse personagem parece uma pessoa, né, uma espécie de fantasia. Ela para o vídeo e começa a conversar com a criança e falar com a criança e ameaçar a criança. Falar com a criança para procurar determinados objetos em casa, em locais que podem estar escondidos, e fazer com que a criança use esses objetos. Por aí você já tira o que é. E se não fizer isso, que ela ia aparecer à noite para assustar a criança e levar os pais dela. Uma criança, vendo aquilo, fica assustada. E aí, vocês acham que ele vai fazer ou não vai fazer o que ela está pedindo? Porque os pais que acharem que ela não vai fazer, tomem cuidado. Porque a gente já viu vários vídeos, existem vários vídeos que mostram isso, de pais que estão no parque, e aí
aparece um rapaz que se oferece para fazer um teste prático e real, uma experiência real. E aí ele conversa com a mãe e fala o seguinte: olha, seu filho você está aqui com o seu filho? Estou aqui com ele, está ali. Por quê? Não, eu estou fazendo um experimento real, com o YouTube, tem uma câmera ali e tal, explicou tudo. E eu gostaria de fazer um experimento com você. Você acha que seu filho, se eu pedir para ele sair comigo agora, passear comigo, você acha que ele vai conversar com um estranho e vai embora? Sim ou não? Eu falei, claro que não. Por quê? Não, eu eduquei meu filho para não fazer isso, minha filha para fazer isso, tudo bem. Posso fazer o teste? Pode. Você me dá o consentimento? Te dou. Ok. A mãe continua lá. Várias vezes ele fez isso com vários pais e vários filhos. Aqui, ele foi com a criança, foi até a criança, e aí com o cachorrinho na mão. Começou a conversar com a criança. A criança encantou com o cachorro. Começou a brincar, interagir com o cachorro. De repente, ele falou: olha, tudo bem? Tudo bem. Aí, você acha qual é o nome dele? Aí a criança começa a brincar: é macho, é fêmea? É macho. Diz, qual é o nome dele? Eu acho que o nome dele é Bob. Nossa, você acertou. O nome dele é Bob. Pois é, eu tenho Bob, tem outros cachorrinhos lá, os filhotinhos deles são muito bonitinhos. Você tem mais filhotinhos? Tenho. Pois é, você gostaria de ver eles? Eu gostaria. Então vamos lá agora. Ele pode estar aqui pertinho, vamos lá. Bom, a criança foi embora. Nem olhou para os pais, sumiu. Várias crianças fizeram isso. Sem contar vídeos também que provam outra coisa com adolescentes. Então, as crianças precisam de orientação, mas essa orientação demanda paciência, demanda respeito com o espírito que está ali, demanda atenção e esforço pessoal da nossa parte, para poder educar como nós gostaríamos de sermos educados, com atenção, carinho e muito amor, porque a gente precisa olhar para o próximo, o filho, como o próximo, não apenas como um filho, muitas vezes como objeto nosso, que não é verdade. O próximo é um espírito criado por Deus, igual a nós, que tem um potencial, uma luz divina, uma centelha divina que brilha intensamente, mas ainda não brilha dessa forma. E nós estamos aqui para aprendermos. Alguém fez isso por nós, quando nós éramos pequenos, crianças, e agora é a nossa hora de fazer. Então eu espero, meus irmãos, que essa mensagem possa ter trazido um pouco mais de reflexão e conforto para os nossos corações, e que a gente possa continuar as atividades da casa e retornar para os nossos lares com mais fé e esperança na vida atual e na vida futura que nos aguarda a todos. Porque essa vida aqui é uma vida passageira, é uma vida de aprendizados, que a vida real está lá do outro lado, com os nossos entes queridos que estão observando tudo o que fazemos e estão torcendo por nós, estão vibrando conosco, muitas vezes gritando, tentando nos ajudar, nos orientar, e muitas vezes a gente não ouve, porque a gente está muito focado no material, na vida que está aqui, e a gente não ouve as suas sugestões para o nosso bem. Então que a gente possa também perceber que nós somos, que assim como tem pessoas no mundo espiritual nos observando, aqui na Terra existem pessoas observando nossos atos, como diz João de Ângeles no livro Vida Feliz. Há pessoas observando os nossos atos a todo momento, especialmente os mais jovens, especialmente nossa esposa, nosso marido, nossos pais, nossos irmãos, nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, porque nós todos aqui fazemos parte dessa família universal e que todos nós podemos caminhar juntos com muito amor, com muito aprendizado no coração. Obrigado a todos pelo carinho, pela atenção e que possamos continuar nossas atividades na vida que nos aguarda. Alguém fazer uma pergunta? Pode perguntar. Gostaria de saber se você considera que essa ciência da utilidade, que é permissiva nos lares, ela teria um contraponto pela afetividade e amor dos pais? Eu não entendi o início. O que no início? Essa ciência da utilidade, essa tecnologia que tá. a disponibilidade das crianças, ela poderia ser um pouco mais restrita se houvesse a atenção dos pais para com essas crianças?
Então, de repente, a gente percebe que está se terceirizando essa educação por essa falta de afetividade. Como você percebeu no seu tempo, como eu percebi mais ainda no meu tempo. Sim, o que justamente o que a gente falou até agora, quando a gente passa essa função de responder perguntas, responder dúvidas para os celulares, nós estamos fazendo essa transferência. Nós estamos delegando para que aparelhos eletrônicos, mídias sociais, os vídeos, os youtubers façam esse processo de educação dos jovens. E aí depois isso tem consequência. Porque aí a visão do jovem vai ser a visão daquele outro educador, que não somos nós. Então, não é que a ideia é restringir, tirar o celular das crianças. Não tem sentido fazer isso. Mas a gente possa fazer com que eles entendam a utilidade, o bom uso e tudo de bom que a tecnologia nos oferece. Por exemplo, eu utilizo o celular para várias coisas. A maioria das palestras que são marcadas comigo e com os vários palestrantes hoje em dia é através de mídias sociais, dos celulares, né, dos tablets. Então, há muitas coisas boas para a gente fazer. Aqui, por exemplo, tem 4 câmeras gravando, filmando conteúdo para ser disponibilizado para as crianças. Aliás, perdão, para as famílias, para os pais, que vai objetivamente também ser útil para as crianças. Porque mesmo que o conteúdo aqui seja em grande parte falado para os pais, esse é o nosso maior objetivo. As palestras que fazemos são para os pais, são para os avós, são para os tios, são para as famílias. Porque somos nós que precisamos refletir e pensar sobre as nossas posições enquanto família, para a gente não fazer mais esse processo de delegar essa função tão importante. Porque a criança olha os livros lá fora, eles se encantam pelos personagens, querem os livros, vão pedir para vocês, e aí vocês que se virem. Vocês que têm que pensar, posso um, posso dois, posso comprar a coleção, posso quantos livros posso pegar? Vocês têm que identificar os seus limites. Porque hoje a gente não consegue colocar a ideia de limite com as crianças, com os jovens. E a gente precisa colocar isso. Porque todo mundo aqui tem limite. Todos nós temos limite. Eu tenho limite financeiro, eu tenho limite de tempo. Eu, por exemplo, tenho limite de tempo, que eu estou ultrapassado. Né? Todos nós temos limites. Então a criança precisa entender que o pai, a mãe também tem limite. Ele não pode tudo. Se meu pai e minha mãe não podem tudo, eu vou entender também que eu não posso tudo. Olha que grande lição. Então, se eu não posso tudo, tem limite, eu preciso fazer o quê? Me conhecer, para entender os meus limites. Conhecendo os meus limites, eu atendo uma grande pergunta que Kardec faz. Qual seria o meio mais eficaz que tem o homem para entender, reconhecer e domar os seus males, suas más inclinações? O velho sábio da atividade ali diz: conhece-te a ti mesmo. Precisamos nos conhecer. Quando a gente se conhece, a gente sabe quem nós somos, quem mais ou menos nós fomos nas vidas anteriores, nas existências anteriores. E aí a gente sabe qual o nosso potencial, que a gente precisa melhorar. Posso fazer uma pergunta? Pode? Pode. Até que ponto que hoje as forças negativas dominam e agem através dos meios de comunicação? Através dos meios, a gente podia pensar da seguinte forma: forças negativas. Forças negativas, qualquer coisa é força negativa, pode ser força negativa. Então, ideias negativas. Alguém pode proliferar uma ideia e espalhar nas redes sociais. Recentemente, eu vou aproveitar o gancho. Pegaram uma imagem da Turma da Mônica e fizeram um texto. Alguém quer fazer um golpe, mandando um texto por WhatsApp para chegar até as crianças. Olha só. E a mensagem falava mais ou menos assim: olá, amiguinho, gostaria de fazer parte dessa turma, da nossa turma? Ah, é muito simples. Basta você enviar os númerozinhos que estão no cartão de crédito da mamãe e do papai. E não se esqueça de enviar os 3 números que estão logo atrás.
Aí a gente se pergunta, crianças até que idade iriam, a partir de que idade conseguiriam discernir que isso não é uma coisa muito legal? Até que idade? 8 anos? 7 anos? 9 anos? 10 anos? Porque quem que vai ler a mensagem? Só quem sabe ler. Então 6, 7 anos em diante. Esse é um ponto. Meu filho de 7 anos, 6 anos, consegue discernir isso? Esse é um ponto. Será que eu já eduquei o suficiente meu filho que já sabe ler para diferenciar algumas coisas? Assim como a gente indica para as crianças menores que não sabem ler, para não falar com estranhos, para não seguir, né, diretamente com estranhos. Quer dizer, falar com estranhos não tem problema, a questão é você ir embora com estranho, dar toda a liberdade, informações pessoais para estranhos. Então, essa é a diferença. E é isso que a gente pode pensar. Forças negativas que podem causar coisas negativas para a gente, para a família. Então, pessoas que estão utilizando esse tipo de coisa. Mas aí a outra pergunta que a gente precisa fazer. Se essa mensagem chega para o meu filho, é porque eu estou dando acesso ao meu filho para receber essa mensagem pelo WhatsApp, pelo Facebook, Instagram e por aí vai. Então a gente precisa perceber quais são os usos, quais são os aplicativos, como meus filhos podem utilizar essas mensagens, e isso a favor ou pode de algum momento vir contra ele. Por isso que a gente deu o exemplo do YouTube com relação ao videozinho. E o videozinho, só para dizer se ficou claro, não é um vídeo que fala sobre isso apenas. É um vídeo normal de um desenho animado, que lá no meio do desenho, esse trechinho aparece. Ou seja, quando você, pai e mãe, vê o início, tá belezinha, vou deixar meu filho ver. É lá no meio, quando você distraiu, saiu, foi fazer alguma coisa, seu filho viu aquilo. Então é aí que está o perigo. Então o YouTube começou a reprogramar os seus códigos para fazer com que esse vídeo seja identificado. Porque no YouTube Kids só pode caber coisas infantis, coisas para as crianças. Aqueles videozinhos de fazer slime, coisa de brincadeira, mas alguém mal intencionado pegou isso e colocou. Alguém mal intencionado pegou a imagem de uma turma conhecida das crianças e colocou essa informação. Assim como é a turma da Mônica, podia ser a turma do Scooby-Doo, podia ser qualquer outra turma. Podia ser os PJ Masks, podia ser a Marcha, podia ser qualquer outra. A gente agradece, né, a todos que vieram nesta noite. Agradecemos ao Luciano que trouxe essa possibilidade da gente conhecer, né, porque a gente conhece só pelos desenhos, pelo trabalho. E para nós é uma alegria muito grande você estar aqui na nossa casa, que recebemos pessoas novas que estão aqui hoje, né? E normalmente aqui quem faz a palestra faz a prece. Então a prece é sua. Ok. Então, meus irmãos, novamente agradeço a presença de vocês, o carinho da atenção. Vamos ficar no final, obviamente, para autógrafos dos livros, quem tiver interesse. Uma observação que eu não fiz, geralmente eu não só falo muito sobre os livros quando, para alguns temas que a gente fala, o tema dos livros especificamente. Às vezes a gente deixa de dar essa atenção que a gente falou na palestra, inclusive na hora de dar um presente para a criança. Então muita gente compra um livro porque a gente sabe que é de um personagem e compra o livro e entrega. Por exemplo, a gente vê um desenho da Turma da Mônica, então eu vou lá e compro. É um personagem do Scooby-Doo, então eu vou lá e compro e dou presente. Mas a gente não lê. A gente não lê para saber se realmente corresponde com a idade, se vai ser útil a mensagem, que mensagem é aquela que estou dando. E a gente fala o seguinte, que como o nosso tempo é muito valioso, vamos dar aquilo de mais importante para nossas crianças, que é o nosso tempo. Então, ao comprar alguma coisa para elas, ao dar de presente, de aniversário, de Natal, o que for, lê alguma coisa que está no livro, porque tem livros aí muito perigosos, que são infantis, mas com mensagens muito duvidosas e mensagens perigosas,
infelizmente não vai dar tempo de falar. Mas a gente poder ter atenção em relação a isso. E no final, quem quiser pode conversar um pouco mais sobre esse assunto ou vários outros assuntos. Então, meus irmãos, gostaríamos de agradecer pela oportunidade da fala, de estarmos aqui juntos e reunidos, que possamos acerenar os nossos pensamentos. Se quiser ficar à vontade, pode fechar os olhos. Aqui fechando os olhos do corpo, a gente escurecendo a visão, nos conectamos melhor conosco. E assim a gente olha para dentro de nós, os pensamentos fluem em direção às palavras que são ditas. Possamos nos encaminhar cada vez mais para o progresso pessoal e o progresso da humanidade. Todos nós fazemos parte de uma pleide de espíritos aprendizes do Evangelho do Cristo. Esse Evangelho que traz a Boa Nova, traz tantas mensagens bonitas, as bem-aventuranças, os sermões. São mensagens que fazem com que a gente perceba o que realmente há de valor, valor espiritual, sobressaindo-se a qualquer coisa no mundo material. Porque do mundo material a gente não leva nada, a não ser o aprendizado com o qual a matéria nos concede através da experiência encarnada. Que possamos ter paciência, ouvir mais, ficarmos mais atentos ao outro, perceber o calor do outro, um abraço, perceber as luzes do olhar, perceber a cor dos cabelos, que mudam com o tempo, perceber a criança que cresce cada vez mais, perceber as mudanças dos jovens, as mudanças de pensamento, de comportamento, que possamos perceber em nós tudo aquilo que nós já temos alcançado e todo o potencial que nós temos pela frente que vamos alcançar. Porque o nosso futuro, meus irmãos, o nosso futuro, ele não vai acabar nunca. É uma imensidão que nós não conseguimos contemplar com os olhos que temos hoje. Nós estamos aqui nesta casa, não preparando o ser humano de amanhã, de daqui a 5 anos, 10 anos. Nós estamos aqui para preparar o espírito que vai viver além deste corpo que todos nós utilizamos. Esse veículo que temos que cuidar com muito carinho, mas sim perceber nós, como espíritos, que passaremos por experiências diferentes daqui a 100 anos, 200, 500, 1000 anos. E a gente vai olhar para trás e olhar, oh meu Deus, obrigado. Obrigado por tudo que me deste. Obrigado por olhar para mim e ver tudo isso que eu posso fazer hoje. Obrigado pela casa, pelo lar, obrigado pela água, pela natureza, pelo pão que alimenta os meus dias. Obrigado pela companhia, porque sozinhos nada fazemos, mas juntos somos muito mais fortes. Gratidão por tudo, sempre, que assim seja.